Que formal. Bom, olá, hoje a nossa reunião clínica, nós vamos falar de um assunto que não é especificamente de ginecologia e obstetrícia, né, mas a gente tem um convidado especial aqui, que é o Bruno, responsável pela parte toda de editoração das revistas da RBGO e da Fêmina, né, pela Febrasgo. E o Bruno tem feito um trabalho aí bem importante, que tem melhorado muito a qualidade das nossas revistas, e ele vai falar um pouquinho para nós hoje sobre o uso da inteligência artificial, aí como que o pesquisador pode estar aplicando a inteligência artificial aí na sua vida de acadêmica, né. Bruno, é um prazer te receber aqui, todos nós aqui que trabalhamos aí diretamente com publicações e em ginecologia e obstetrícia, a gente conhece aí o seu trabalho. E obrigada pela disponibilidade de estar falando aqui pra gente. Professora, muito bom dia. Antes de mais nada, quero agradecer na representação da senhora e também da professora Alessandra Marcolin pelo convite. É um privilégio estar hoje falando para os professores e para uma turma que, eu digo, uma turma querida, tem um carinho muito especial por todos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Em especial, claro, não posso deixar de mencioná-lo, o professor Marcos Felipe, nosso editor das revistas da Febrasgo. É um prazer estar aqui e hoje, como a senhora falou, nós falaremos de um assunto que tem sido muito discutido, um assunto que tem sido levado para muitos fóruns em relação à questão do uso da inteligência artificial na elaboração de artigos científicos, né? O que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido. Hoje nós falaremos e conheceremos também alguns aplicativos que facilitam essa estratégia para a elaboração dos artigos. Eu vou projetar a minha tela, darei início à apresentação. Durante a apresentação, eu deixarei a minha câmera desligada. Hoje aqui em São Paulo nós amanhecemos, São Paulo capital, com 13 graus, está um vento aqui, uma ventania, e daí eu estou um pouco preocupado com a conexão. Qualquer coisa, eu me conecto e volto para a sala novamente, tá bom? Combinado. Só um instante. Todos conseguem visualizar minha tela? Sim, perfeitamente. Então, tá bom. Bom, falaremos um pouco, então, sobre a inteligência artificial na prática do pesquisador médico, o que a inteligência artificial ela tem modificado no dia a dia das pesquisas, até a publicação dos artigos científicos, quais são as estratégias que estão sendo utilizadas no ponto de vista do uso da IA e também da questão relacionada ao plágio. Aqui também, hoje nesta manhã, nós falaremos um pouco sobre como as instituições e organismos nacionais e internacionais estão enxergando essa prática do uso da inteligência artificial na prática, no dia a dia da publicação científica. Quando esse slide, eu sempre gosto de trazê-lo em todas as apresentações, quando começamos a falar sobre o uso da inteligência artificial, lá atrás, ali, final de 2023, durante todo o ano de 2024, muitos diziam assim: poxa, a inteligência artificial é o fim do mundo. É o apocalipse, não é possível que agora nós teremos esse recurso todo, enfim, disponível para nós na web. Outros acharam que era modinha, que seria algo muito passageiro, que de fato não aconteceria. Outros acharam a inteligência artificial algo incrível, totalmente diferente, que realmente veio para ficar, para ajudar na questão da colaboração das atividades. Muitos, inclusive, acharam que, de fato, a inteligência artificial é, pode, por exemplo, substituir a mão de obra do que nós conhecemos. Cada um teve uma percepção muito própria e muito individualizada do que se entende por inteligência artificial.
E claro, né, quando nós falamos da inteligência artificial, nós não podemos deixar de mencionar todo o histórico da evolução da própria tecnologia. Quando nós começamos, me lembro, eu era pequeno, mas me recordo muito do uso das máquinas de datilografia, depois a chegada dos primeiros computadores ali no início ali da década de 90, depois fomos apresentados ao Windows, depois passamos para os pages que existiam, o BIP, a história da comunicação com a chegada dos celulares, com a globalização da utilização e da facilidade no acesso dos celulares, depois a internet, depois os primeiros celulares com internet, que nós conseguimos ter acesso a todas as informações, enfim, até chegarmos nessa imersão toda da tecnologia com a internet, agora falando de inteligência artificial, que sem dúvida alguma é o futuro, é o presente, é o que nós temos como ferramenta, é o que está sendo muito utilizado, e com o passar do tempo, claro, nós teremos muito mais facilidade acerca dessas questões da inteligência artificial. Claro, a inteligência artificial, nós veremos aqui, ela traz vantagens, ela traz benefícios, mas ela também traz algumas questões, não digo como desvantagens, mas como fatores limitantes da utilização das ferramentas que nós temos disponível. Muitas universidades brasileiras já estão discutindo o uso da inteligência artificial, claro. Hoje, quando nós falamos, por exemplo, da elaboração de um resumo, da elaboração de uma resenha feita hoje pela internet, que é onde nós temos praticamente disponível 99,7% no último estudo que foi publicado, de toda a informação relacionada ao que é utilizado hoje dentro das universidades, dentro dos programas de pós-graduação, aquilo que é solicitado aos estudantes de graduação. Então, as universidades elas não poderiam ficar de fora dessa discussão, desse novo advento que foi trazido, que é a inteligência artificial. Muito tem se falado, inclusive, sobre quando temos a utilização de um aplicativo de inteligência artificial, ChatGPT, por exemplo. Quem é o autor do trabalho? O autor é a pessoa física para nós, na nossa realidade nacional, aquele que tem um CPF, ou o autor é um CNPJ? É uma instituição, é essa empresa que está por trás, que está realizando todo esse processo do intelecto, da elaboração da pesquisa, de um artigo científico, enfim, todas essas questões têm sido levadas em consideração nesse momento. E aí, quando nós pensamos nos impactos, né, que tem trazido para nós, que a inteligência artificial tem trazido no universo da saúde, em especial na medicina, nós temos visto que a questão do encurtamento do tempo no desenvolvimento de estudos, principalmente para procedimentos e medicamentos, já tem sido uma realidade nos estudos que estão sendo apresentados. Temos visto também que a diminuição da necessidade do uso de animais relacionado a questões morais, econômicas, do valor e do custo agregado no ponto de vista de tudo que é necessário para a realização desses estudos. Também temos visto uma mudança com o uso da inteligência artificial, no desenho de ensaios clínicos e das suas análises no ponto de vista da análise da grande quantidade de dados. Hoje temos aplicativos que fazem isso de maneira muito rápida e ágil, acerca da relação resultado do estudo para a elaboração do que está sendo feito. Hoje também, quando nós pensamos que, às vezes, em determinados estudos de coorte, por exemplo, que nós precisávamos ali de talvez uma amostra mais significativa no ponto de vista dos resultados que estão sendo apresentados com segurança e eficácia, a inteligência artificial também tem feito isso de maneira muito organizada e planejada acerca desses resultados, e também as questões da análise de dados secundários, que antes talvez não poderiam
trazer ali um marco específico no ponto de vista do efeito da análise do grupo que estava sendo estudado, ou até mesmo na questão da potencial relevância de tendências acerca desses dados secundários. Hoje a inteligência artificial está aqui mostrando ao contrário e mostrando que esses dados eles estão sendo utilizados relacionados à questão da facilidade nos achados de qualquer estudo clínico. Com o passar do tempo, também temos visto que os estudos sobre inteligência artificial têm crescido nas bases de dados. Quando a gente analisa, por exemplo, os resultados desses estudos no PubMed, nós temos visto que nos últimos anos ele tem tido uma crescente relacionada às buscas realizadas no mundo sobre estudos que envolvem inteligência artificial, seja no ponto de vista na sua caracterização do estudo, seja relacionado à questão da aplicabilidade da metodologia, seja talvez numa análise mais condizente com a questão dos resultados para a realização de outros estudos, seja principalmente na reprodutibilidade de estudos, quando a gente pensa na questão dos estudos de revisão. Então, hoje, a inteligência artificial é algo que faz parte já da pesquisa, faz parte do universo da publicação científica, universo este que está posto para nós. E aí, como já falei aqui brevemente numa pequena introdução, quando nós pensamos, né, quem, afinal de contas, num estudo considerado como autor quando nós falamos de inteligência artificial? E alguns trabalhos já têm trazido isso sobre essas questões de que um estudo, quando ele é realizado pela pessoa física, ele não é realizado por um instrumento, por um aplicativo de inteligência artificial. Mas nós temos visto que a inteligência artificial tem feito parte desse universo, de modo que a questão da propriedade do intelecto, muitas vezes, ela é mapeada dentro do prompt. Eu vou falar um pouquinho aqui nesse nosso encontro sobre a importância de configurar corretamente o prompt, e a partir disso, essa ferramenta de inteligência artificial, ela explora dados, ela explora resultados, e ela contribui, sim, para a elaboração de trabalhos, não só de estudos de revisão, de editoriais, mas também no caso, para artigos originais. Nós temos também aí uma proximidade de publicações dentro de plataformas e servidores pré-prints, né? Para quem não conhece hoje, o pré-print, ele é uma publicação, ele é um servidor que ele engloba publicações antecipadas que não foram avaliadas pelos pares, mas que recebem um DOI assim que estão finalizadas e podem ser publicadas na web. Ainda há algumas contestações por parte das revistas científicas relacionadas a essas publicações, tendo em vista essa questão da falta de avaliação pelos pares. Mas nós temos visto que muitos artigos de inteligência artificial já estão sendo submetidos a essas plataformas e temos visto essas publicações de maneira mais corriqueira no dia a dia das buscas que são feitas para a realização dos artigos, dos trabalhos científicos e das pesquisas. E aí, algumas revistas têm já recebido artigos sobre essa questão, se um aplicativo de inteligência artificial pode ser um autor. Então, há contestações para isso, e além dessas contestações, nós temos o posicionamento do COUPE. Quem é o COUPE para nós? O COUPE, dentro da publicação científica, ele é o organismo internacional que rege todo o regramento existente para a gestão de uma revista científica, para a questão das publicações científicas. É ele quem nos dá toda a orientação, inclusive acerca das instruções dos autores de um periódico. Pois, se caso nós tenhamos algum problema relacionado à publicação, algum problema com plágio, algum problema com o chat GPT, enfim, questões éticas que podem acontecer de maneira geral nessa questão da publicação, o COUPE é quem determina quais são as questões que podem ser aplicadas, relacionadas, talvez, a uma questão punitiva, a uma questão benéfica para esse autor, para essa instituição que se apropria de alguma questão que pode estar fora do escopo corriqueiro da publicação. E o COUPE, ele diz que aplicativos de inteligência artificial
não podem ser não podem receber essa atribuição de autor. O COPE diz que sim, os aplicativos de inteligência artificial eles podem ser utilizados, podem ser mencionados nas metodologias dos estudos, eles podem ser utilizados como uma ponte para a realização desses trabalhos, como já foi apresentado anteriormente, sobre a questão da simplificação da grande quantidade de dados. Hoje a inteligência artificial nos ajuda com isso, até mesmo na questão da tradução de um artigo, quando nós temos ali uma tutoria adequada relacionada ao mapeamento desse trabalho. Então, esses aplicativos de inteligência artificial, eles podem ser utilizados, mas todos dentro de um regramento básico de que eles precisam ser mencionados nos trabalhos, eles precisam ser ali incluídos na seção metodologia, quais foram as ferramentas, o motivo pelo qual essas ferramentas foram utilizadas, tudo isso precisa constar dentro de uma publicação científica. E aí nós temos algumas políticas editoriais de alguns periódicos, em especial não poderia deixar de trazer a política editorial da RBGO. Então, como a RBGO, a Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela tem se adequado a esse novo universo da inteligência artificial. Nós também seguimos criteriosamente o COPE, conforme dito ali por essa organização, por esse organismo internacional. Nós permitimos que sejam incluídas as ferramentas de aplicativo de inteligência artificial, só que essas ferramentas elas precisam ser mencionadas, o autor precisa descrever, precisa dar transparência acerca do uso desse aplicativo de inteligência artificial, ele precisa mencionar o nome dessa ferramenta, o motivo pelo qual essa ferramenta foi utilizada, o autor precisa incluir a questão de responsabilidade do uso dessa ferramenta, a questão das limitações, tudo isso precisa estar explícito para que o editor e o conselho editorial consiga tomar a melhor decisão sobre a questão da revisão, possível aceite desse trabalho. É necessário que tudo isso esteja descrito, além, é claro, hoje a inteligência artificial ela dispõe de ferramentas bastante adequadas para a tradução dos artigos. Essas ferramentas elas podem servir também como auxílio na redação científica do inglês do trabalho, mas essas ferramentas também precisam estar mencionadas, assim como esses softwares que de uma determinada maneira podem impactar nos resultados do estudo apresentado. E aí eu começo, trago aqui para vocês alguns aplicativos que estão sendo bastante utilizados, aplicativos de inteligência artificial para elaboração de artigos científicos. Então, hoje, por exemplo, quando a gente pensa na busca da grande quantidade de trabalhos, nós temos um aplicativo que é o Consensus, que ele, quando o prompt desse aplicativo está bem ajustado, ele consegue fazer essa busca na rede de maneira que ele busca grandes artigos, grandes trabalhos. Quando eu falo grandes, eu falo no sentido da quantidade, para que esses trabalhos sejam mapeados e que eles possam auxiliar no processo da elaboração de uma pesquisa, de um artigo científico, de uma tese ou de uma dissertação. Temos um artigo que ele faz, ele busca, no caso, ele contribui na realização de artigos de revisão, que é o SciSpace. O SciSpace ele é um aplicativo bastante conhecido para quem faz trabalhos de revisão, para quem precisa estruturar a questão desde a estratégia do pico, para a pergunta da sua revisão, para a elaboração do seu trabalho, para a aplicabilidade relacionada às questões metodológicas. O SciSpace ele já tem uma configuração mais ou menos pronta para isso, mas claro, conforme o prompt ele vai sendo utilizado, você vai configurando o prompt de maneira que ele te dê respostas mais assertivas acerca da sua pergunta do estudo, acerca da sua busca dos seus trabalhos, ele vai aperfeiçoando todo esse processo para elaboração de artigos de revisão e vai criando banco de dados para outros trabalhos que podem ser gerados a partir do que está configurado nessa base. Para a seleção de artigos também, nós temos também o CineSpace. Ele também é um excelente aplicativo de inteligência artificial que contribui sumariamente para todas essas questões de seleção e análise de artigos. Então, hoje, nós conseguimos fazer esse processo de maneira
muito mais simplificada a partir desses aplicativos. Para a tabulação de dados, nós temos o Research Habit, ele é excelente. Eu tenho acompanhado alguns pesquisadores, além, né, como a professora me apresentou no início da aula, além das atividades que eu faço na Febrasgo, eu sou da Universidade Federal de São Paulo, sou das Escolas Paulistas de Medicina e Enfermagem aqui em São Paulo. E alguns pesquisadores já têm feito alguns trabalhos relacionados a questões de análise geoespacial, a questão de dashboard analíticos sobre processos de pesquisa e tabulação de dados, e o Research Habit tem sido maravilhoso nesse processo, no sentido da análise, da produção desse tipo de ferramenta de conteúdo que nós precisamos, dessa questão de tabulação gráfica, da organização desses dados. Isso é bastante interessante no ponto de vista da realização dos estudos. Para a tradução, o DeepL tem sido uma ferramenta muito utilizada. Eu acho que atualmente tem sido um dos aplicativos de inteligência artificial mais utilizado, inclusive na própria questão de revisão de textos, como, por exemplo, às vezes dissertações que são feitas em parcerias com outras instituições internacionais, e elas são realizadas no idioma inglês. O DeepL ele tem ajudado nessa questão da elaboração da escrita do estudo. Então, ele tem sido muito utilizado. Eu, particularmente, estou usando o DeepL para a tradução de alguns conteúdos de uma revista científica da América Latina. Me contrataram para fazer esse Oi, trabalho. Rose. Tenho gostado, E aí? tenho Eu gostado acho que aquele bastante. melão não tá bom. Podia botar lá fora, ver se os passarinhos Fio, seu áudio tentar está botar aberto, fora. Fio. Então, e daí o DeepL tem sido uma ferramenta bastante interessante nesse processo da tradução, e eu particularmente indico o DeepL com um prompt bem formatado. Ele consegue trazer resultados bastante interessantes nessa prática. Temos também o Explainer. O Explainer ele é um aplicativo também muito utilizado atualmente. Eu costumo dizer que esse aplicativo ele veio para derrubar toda essa questão dos alunos que faziam resumo, resenha. Professores, isso não existe mais, tá? Com esse aplicativo, o aluno ele aplica um texto, ele vai dizer para o aluno do que se trata o tema, ele vai contextualizar, ele vai trazer um comparativo do que se fala no momento atual com o que está no período de publicação desse texto. Ele vai resumir esse texto, ele, na verdade, ele vai fazer tudo que o aluno precisa, ele vai dar um prato feito, enfim, a pessoa não precisa mais ler nada, ele vai dizer exatamente tudo que fala aquele texto que está sendo depositado nessa base, e ele vai trazer os resultados de maneira muito simplificada acerca do que está sendo abordado. Então, eu costumo dizer que esse é um aplicativo que veio para derrubar com essas questões de resumo, resenha, ou até mesmo da análise de grandes trabalhos, volto a dizer, no sentido da quantidade relacionada à publicação, enfim, esse aplicativo, ele bem utilizado, ele facilita e muito o dia a dia do pesquisador, do aluno, de todo aquele que está realizando uma pesquisa. Temos aqui também, para a questão de gerar conteúdo, também resumir informações, nós temos o Gemini. O Gemini ele é bastante conhecido, ele está diretamente conectado com toda a biblioteca do Google. Então, é o Gemini, na verdade, né, o nome dele. E o Gemini, ele acaba contribuindo bastante nesse processo da questão da própria elaboração de um estudo. Então, pensem, o Gemini é o aplicativo de inteligência artificial ligado à biblioteca do Google. Hoje, tudo que nós precisamos, em alguns fóruns, inclusive, as pessoas usam o Google como verbo, né? Vamos googar para conseguir um resultado positivo acerca do estudo, da pesquisa que eu estou desenvolvendo. Então, pensem o quanto essa ferramenta não pode ser prática no dia a dia do pesquisador para a realização de um estudo. Mas todo esse processo de elaboração de um artigo científico a partir da inteligência artificial, ele, claro, ele precisa ser
detectado. E aí, atualmente, nós já temos aplicativos de inteligência artificial, como o Killbot, que quando nós depositamos um artigo científico, caso tenhamos alguma dúvida sobre algum processo, sobre se a publicação, se ela cumpriu os critérios de integridade da pesquisa, como que essa publicação, de repente, por exemplo, ela é de um grupo que nós entendemos que esse grupo, por alguma maneira, é um grupo competente de autores, mas que eles não têm tanta familiaridade com determinado assunto. E daí, poxa vida, vamos verificar, né? De repente, quem sabe, talvez tenha sido utilizado algum aplicativo de inteligência artificial. O que o bot ele faz uma gestão geral desses apps acerca de todos esses processos, daquilo que é feito em pesquisa, que talvez não foi mencionado, ou que foi, e na verdade eu só quero entender um pouco qual foi esse processo. Quando nós fazemos o upload desse arquivo dentro dessa plataforma, ele nos dá esse resultado, esse mapeamento, se esse artigo, se esse trabalho foi copiado, se não foi, como que foi feita a gestão para a elaboração desse trabalho, dessa dissertação, dessa tese. Ele é um dos aplicativos, existem outros também, mas atualmente ele tem sido um dos artigos mais comentados e discutidos. Eu fiz um curso recente com alguns pesquisadores da Universidade de Cincinnati e eles super indicaram esse aplicativo no caso da prática das pesquisas em âmbito nacional e internacional, no sentido de que era um aplicativo que estava avançando com uma velocidade um pouco diferenciada do que nós encontramos em outros aplicativos. Talvez muito pela configuração do que nós temos já nos próprios prompts que os pesquisadores estão utilizando, mas é um aplicativo de confiança, além de, claro, nós, quando eu falo como revista científica, temos todo um processo relacionado à checagem dessa questão de plágio, da utilização de inteligência artificial. Então, existe, né, toda uma questão, um recurso relacionado para que também nós façamos a utilização desses aplicativos, mas eu falarei um pouco sobre isso mais adiante. Temos aqui também um aplicativo, o Prezi. O Prezi antigamente ele era usado para apresentações, mas ele era utilizado para apresentações que nós precisávamos, ainda precisamos da web, precisamos de login e tudo mais, mas hoje, quando nós depositamos por exemplo, um arquivo, eu tenho um arquivo em PPT que eu gostaria de dar uma turbinada nesse trabalho, um arquivo em Word que eu preciso depositá-lo e quero fazer uma apresentação. O Prezi hoje ele tem ferramentas que fazem essas apresentações de maneira automática para o pesquisador. Então, enquanto antes nós levávamos aí talvez um dia para fazer uma aula, uma boa aula, para fazer a revisão desses conteúdos, atualmente com o Prezi nós temos essa facilidade de realizar essas apresentações em cerca de minutos, se não segundos, quando nós não precisamos apresentar algo com uma abordagem muito superior ao que nós precisamos para determinado assunto, ele faz esse tipo de atividade em cerca de minutos. Temos aqui também o BeRender. O BeRender ele é um aplicativo muito utilizado para a realização de imagens. Então, enfim, quando nós precisamos de realizar algumas imagens, ele cria essas figuras de maneira bastante profissional. Eu costumo dizer, inclusive, que o BioRender hoje nós tínhamos uma questão de quando nós publicávamos um artigo científico, tínhamos toda uma preocupação com a questão de um ilustrador para realmente fazer de maneira bastante adequada acerca dos pixels que são requisitos das bases de dados para que a gente cumpra e que estejam nos artigos científicos para publicação. O BioRender ele veio e acabou substituindo muito isso no sentido de tudo aquilo que ele pode oferecer. A Nature, Lancet, grandes journals, inclusive, eles acabam oferecendo o BioRender como uma alternativa para a elaboração dessas imagens nos artigos científicos. E aí, quando a gente pensa, claro, né,
nas falhas desses apps de IAs, tudo aquilo que eles trazem também como limitação. A primeira questão, que inclusive eu trago aqui nesse slide, e é importante nós falarmos um pouco a respeito, é a questão do custo. Nós sabemos que é oneroso também fazer o pagamento de cada aplicativo de inteligência artificial. Hoje, se nós queremos utilizar boa parte desses que eu mencionei, nós precisamos desembolsar um custo com eles. Na sua grande maioria, nós pagamos esses aplicativos em dólar, e para que também nós tenhamos aí interfaces mais gerais, interfaces que nos trarão resultados mais satisfatórios acerca do que está sendo feito. Nós temos aí, claro, questões de custo também para otimização e agilidade dos processos do que nós estamos fazendo, questão também que impacta no próprio prompt realizado, a questão da personalização e personificação daquilo que está sendo feito e produzido. Então, temos sim, claro, algumas limitações com essa questão dos aplicativos de inteligência artificial. Além dessa questão do custo, principalmente, a questão do plágio e falta de originalidade é algo muito real nesse início do que nós estamos trabalhando e atuando no advento da utilização da inteligência artificial. Plágio tem sido uma coisa que, talvez por falta de conhecimento, às vezes na universidade, quando eu tenho a oportunidade de falar com os alunos, os estudantes de graduação e pós-graduação, eu faço essa aula, mas eu faço ela de uma maneira um pouco mais prática. Nós utilizamos todos os aplicativos de inteligência artificial, ao término, os alunos geram um artigo científico e eu vou trabalhando com eles como faz todo esse processo para gerar esses trabalhos. Essa aula é feita num laboratório, porque precisa cada um estar no seu computador, enfim, ela é um pouco diferente. Mas eu falo muito sobre isso com eles nessas oportunidades, com os professores também, sobre como essa questão da falta de informação, de como se utiliza o aplicativo de inteligência artificial, tem gerado essa questão do plágio e da falta de originalidade. Ainda assim, quando a gente pensa na questão da competência humana, na execução desse tipo de atividade e também no manuseio dessas ferramentas, nós pensamos que nós, como capital, intelecto humano, precisamos ter esse domínio inicial de como nós fazemos um estudo de modo que ele não configure plágio ou essa questão da falta de originalidade relacionado ao trabalho que está sendo realizado. E aí também nós temos a questão da limitação de conhecimento. Então, por exemplo, para quem utiliza o chat GPT gratuito, por exemplo, o chat GPT gratuito, ele foi atualizado pela última vez, a informação que eu tenho foi em meados de 21, 22. Então, a gente não tem aí o chat GPT gratuito, ele em módulos mais atualizados. O chat GPT pago, inclusive, uma das professoras, eu tive a oportunidade também de fazer essa apresentação no Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, na reunião dos editores da revista, e ela até comentou comigo, professora, se eu não me engano, foi a professora Quintana aí de Ribeirão, que quem utiliza o chat GPT pago realmente já tem ele atualizado até 2024. Fui atrás dessa informação e realmente ela é verdadeira. Então, quem utiliza a plataforma paga já tem esse benefício de ter informações mais recentes e atualizadas. Tem também algumas informações incorretas e tendenciosas. Então, é por isso que todo o conteúdo que é feito em IA, ele precisa ter um curador, e esse curador no caso, o pesquisador, o pós-graduando, alguém que entenda daquele assunto e saiba diferenciar informações que estão incorretas e que são tendenciosas, que vão resultar num possível conflito de interesse, de informações que, de fato, corroboram com a minha pergunta do estudo, com a metodologia que está sendo utilizada, com todo esse processo relacionado à elaboração dos artigos. E, claro, a questão da falta de interação humana, no sentido de eu uso a máquina, eu configuro a máquina, mas ainda assim a máquina é quem faz todo o resultado e eu pouco tenho influência acerca daquilo que está sendo realizado pela máquina. Isso é bastante complicado no sentido de que
eu farei tudo a máquina, na verdade, fará tudo por mim, e na verdade eu não terei esse processo, desde o processo evolutivo da criação do homem, acerca da minha capacidade técnica, da produção, daquilo que eu faço, eu apenas vou utilizar o aplicativo e isso passará por um processo operacional e não terá minha inteligência como estratégia na personalização daquilo que eu estou fazendo. E aí, chego aqui num slide que eu digo para vocês que pode ser um dos mais, talvez, importantes da apresentação, porque o prompt, ele é o segredo. Na verdade, nós precisamos orientar bem toda o aplicativo de inteligência artificial, porque é ele quem fará todo esse processo para nós. Desde a questão da compreensão estratégica intelectual, na questão da análise do dado, na questão do input da informação correta, na questão da codificação da minha mensagem, eu como emissor, dentro desse processo do aplicativo ou da inteligência artificial como um todo, eu preciso configurar bem esse prompt de maneira que ele esteja claro, que ele esteja bem contextualizado, que ele tenha uma especificidade de conteúdo própria, para que ele me dê as respostas corretas daquilo que eu preciso utilizar. Quando eu comecei a trabalhar com o DeepL, com um aplicativo de tradução, no início ele traduzia alguns artigos dessa área da qual eu fui contratado para prestar essa assessoria, ele fazia traduções assim muito ruins. E aí eu comecei a trabalhar o prompt, peguei todo um processo, eu por formação eu sou bibliotecário, então eu comecei a trabalhar todo o processo de taxonomia dentro dessas bases, comecei a entender toda aquela linguagem padronizada que aquela área ela produzia, ela tinha dentro dos seus conteúdos científicos e passei a incluir tudo isso dentro do prompt, de maneira que eu criei um contexto, criei ali uma maneira de fazer a leitura e a tradução desses trabalhos. E daí eu trabalho muito próximo com um rapaz, um tradutor lá de Brasília, ele é da Universidade de Brasília, da UNB, e aí ele falou para mim, Bruno, olha, realmente, depois que você fez todo esse trabalho de análise das taxonomias, de linguagem padronizada, fez todo esse processo de arquitetura da informação dentro dessa base, ela mudou assim de maneira que hoje nós temos resultados muito mais assertivos acerca daquilo que as bases ela produz, no caso, como resultado dos meus artigos traduzidos. Então, o prompt para a elaboração de artigos de revisão, por exemplo, na Unifesp tem um grupo de pesquisadores que eles têm um projeto e a cada de 60 em 60 dias eles fazem uma publicação. E eles precisam fazer essas publicações de maneira que eles preservem o banco de dados, tem todo um processo, tem toda uma questão metodológica muito séria da realização desses estudos. E eles passaram a utilizar aplicativo de inteligência artificial, toparam o desafio, e os estudos estão sendo publicados em grandes periódicos, nós informamos os aplicativos que estão sendo utilizados, os motivos pelos quais eles foram realizados, mas e esses estudos eles estão sendo aceitos, estão sendo publicados, de maneira que nós não temos tido nenhum problema relacionado a isso, claro, usando de maneira correta e consciente e configurando o prompt de maneira adequada. Ele é, sim, o prompt, como eu disse, ele é o segredo, acho que ele merece destaque nessa apresentação, porque é a partir dele que nós vamos dar o input para a máquina daquilo que nós precisamos como resultado acerca do que nós estamos fazendo. Aqui eu também trago um pouco sobre como esses prompts eles podem ser desenvolvidos dentro desses aplicativos de inteligência artificial. Os prompts hoje eles estão sendo já estudados de maneira que eles recebem uma classificação para detalhamento de como eles podem auxiliar nesses processos de busca, de revisão, nos processos de elaboração, de criação de conteúdos. Então, é bastante interessante todas essas questões. Eu acho que esse slide aqui, no caso das caracterizações dos prompts, ele faz muito sentido quando nós estamos numa aula prática. Porque numa aula prática a gente consegue entender muito bem a importância da aplicação correta e do desenvolvimento desses prompts acerca da realização dos estudos.
minha gratidão por todos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, agradeço em especial a professora Marcolin, agradeço também a professora Ana Carolina, aos demais professores e estudantes de pós-graduação presentes. Foi muito bom falar com vocês um pouco sobre esse tema nesta manhã.